Nova York enfrenta uma crise severa. Em breve, a cidade parecerá uma cidade fantasma, pois as pessoas continuam fugindo em busca de um futuro melhor. Altos impostos, alto custo de vida, crescente insegurança e crise migratória estão aproximando cada vez mais a cidade de um declínio total. Um relatório do New York Post de outubro revelou que centenas de nova-iorquinos que ganham $100 mil por ano estão abandonando rapidamente a cidade. Mesmo com esse salário, eles não conseguem lidar com os altos custos que assolam a Big Apple. Você pode estar se perguntando por que Nova York agora é uma cidade onde as filas para receber comida grátis estão cada vez mais longas e onde o crime se estabeleceu. Então, neste vídeo, estaremos analisando mais de perto esse tema. Antes de continuarmos, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Há 4 meses, veículos de comunicação como The New York Times e CNN informaram que a cidade enfrentava uma possível crise financeira devido a um déficit de $10 bilhões. Agora, Nova York parece uma cidade do terceiro mundo. A Big Apple passou por uma tempestade de desastres nos últimos anos. Durante a pandemia, a cidade foi especialmente afetada por uma paralisia econômica. As medidas de confinamento adotadas por Nova York na época foram mais rigorosas e duradouras do que as de outros estados do país. E agora ela está sentindo as consequências dessa decisão. Os danos graves ao turismo, emprego e receitas fiscais levaram a cidade à beira de uma grave crise de recursos. Além disso, as autoridades lutam contra o desequilíbrio migratório e o crescente número de crimes que aumenta a cada dia. Além disso, infelizmente, Nova York ainda não recuperou os empregos perdidos causados pela pandemia. Com esses dados impressionantes em mente, todos nos perguntamos: o que aconteceu com a cidade que nunca dorme? A cidade é um dos lugares mais reconhecidos do mundo. Apenas 3 décadas atrás, Nova York era conhecida por sua influência na moda, comida, arte e cultura pop. Era um farol de liberdade e tolerância, onde pessoas de todo o mundo iam em busca do tão desejado sonho americano, pois era vista como uma cidade que recompensava com igualdade de oportunidades aqueles dispostos a trabalhar duro e se esforçar. Desde meados do século XIX, sua política de incentivar a criatividade empresarial fez com que muitas invenções do mundo moderno se tornassem realidade em Nova York. Naquela época, a economia de Nova York ocupava o 3º lugar nos Estados Unidos, depois do Texas e da Califórnia. Por volta dessa mesma época, Nova York contribuiu com impressionantes 8% do produto interno do país. Posteriormente, veio a Covid-19 transformando Nova York em um dos epicentros do surto. A pandemia exacerbou todos os problemas pré-existentes de Nova York, combinada com uma paralisia econômica total e bloqueios prolongados devido à pandemia, afetando gravemente o estilo de vida dos habitantes da cidade. Devido a isso, vários setores foram fortemente afetados. Devido à crise, milhares de pessoas começaram a se desesperar por não conseguirem levar comida para suas mesas. Assim, foram obrigadas a enfrentar enormes filas para receber comida grátis. E tudo isso graças ao momento grave que a cidade está vivenciando, onde milhares de pessoas enfrentam longas filas para receber comida grátis. Os bancos de alimentos, que já atendiam a populações vulneráveis, aumentaram o número de distribuições de alimentos. São imagens de pessoas desesperadas, geralmente desempregadas e, portanto, sem renda. Milhões de pessoas ao redor do mundo desejam viver em Nova York e se encantam por uma das cidades mais populares do mundo. No entanto, desde a pandemia, muitos residentes que já moravam na cidade revertiram essa tendência e começaram a abandonar a Big Apple para viver fora da área metropolitana. Um relatório ao qual a emissora britânica BBC teve acesso revela que a ilha de Manhattan é o condado de todos os Estados Unidos com o maior número de residentes em busca de casas e apartamentos em outras cidades ou estados. 200 mil no total, desde março de 2020. Outros 2 distritos de Nova York, Queens e Brooklyn, também viram um grande número de residentes partindo. 51 mil no Queens e 88 mil no Brooklyn. Dessa forma, embora Nova York ainda seja a cidade mais populosa dos Estados Unidos há meses,
Uma tendência é visível em seu território. Os citadinos estão fugindo da cidade. Devido a isso, a Big Apple está vendo sua população diminuir cada vez mais. Seus inquilinos estão fugindo devido ao aumento da insegurança, criminalidade, aumento nos preços dos alimentos e moradia. Muitos dizem que a qualidade de vida aqui é precária. 117 mil pessoas deixaram a cidade nos últimos 3 anos e muitas mais planejam fazê-lo. Essa situação preocupa aqueles que ainda escolhem viver lá ou são recém-chegados, já que uma população menor significa menos receitas fiscais, o que pode afetar a qualidade dos serviços prestados pela cidade. A pandemia possibilitou o trabalho remoto e veio para ficar. Quando as coisas voltaram ao normal, apenas 9% dos trabalhadores de escritório voltaram a trabalhar pessoalmente todos os dias, enquanto 16% trabalharam em casa durante toda a semana. O restante trabalha de forma híbrida, embora o home office seja predominante. A situação teve um impacto quase imediato, com dezenas de escritórios em todo Manhattan se esvaziando, reduzindo as receitas e afetando as empresas vizinhas que se beneficiavam dessa grande força de trabalho, levando-as a fechar. O resultado: centenas de negócios vazios. O teletrabalho permitiu que muitas pessoas trabalhassem remotamente em casas mais espaçosas e mais baratas, longe do agito da cidade, com parques e custo de vida mais baixo. E a tendência só cresce. E é que as medidas tomadas pelo governo para enfrentar a pandemia fizeram com que as ruas da Big Apple se esvaziassem mais rapidamente, já que muitos citadinos não concordavam com elas. Entre abril de 2020 e julho de 2022, a população estimada caiu consideravelmente, representando uma diminuição de 468 mil pessoas, o que equivale a quase 5,3% da população total da cidade. O Moneywise observou que a maioria dos dados foi coletada entre 2020 e 2021, sugerindo que, além da situação econômica e da criminalidade, a crise de saúde e as mudanças nas tendências de trabalho contribuíram para que os nova-iorquinos deixassem o estado. Além disso, o êxodo dos mais ricos, com ganhos superiores a 25 milhões de dólares anuais, também aumentou. Quase 1.500 milionários deixaram Nova York em 2022, segundo um relatório publicado na quinta-feira, indicando que o êxodo de seus residentes mais ricos desacelerou. No entanto, o número total de milionários que deixam a cidade continua crescendo. A alta taxa de criminalidade é outra razão pela qual as pessoas decidem deixar a cidade. Apesar dos esforços das autoridades, os crimes graves na Big Apple continuam aumentando e atingem o pico mais alto registrado publicamente. A violência está transbordando nas ruas de Nova York. Também houve um maior número de agressões graves, com um aumento de 22,3%, totalizando 1.665 casos este ano, em comparação com 1.361 no ano passado. Uma preocupação para os nova-iorquinos, que estão sendo vítimas desse tipo de crime no metrô da cidade. Já não me sinto segura. Preferiria pegar o ônibus por 2 horas, em vez de pegar o metrô por 45 minutos, comentou uma cidadã. O aumento da criminalidade na cidade, especialmente no metrô, e os tiroteios que resultaram em mortes, levaram o prefeito Eric Adams a tomar medidas que envolvem todas as agências da cidade. Nova York está colapsando e a situação não parece que vá melhorar em breve. O governo terá que adotar medidas mais drásticas para tentar conter o iminente colapso da cidade. Se não o fizer, a Big Apple enfrentará o maior colapso de sua história. Você acha que existem outras razões pelas quais os nova-iorquinos estão deixando a cidade? Você sabe. Pode deixar suas respostas nos comentários. E se gostou do vídeo, dê um like. Se ainda não está inscrito, inscreva-se e ative o sino para não perder nosso conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.